Doutor Júlio, o meu filho está sangrando o nariz. E isso é meio frequente, tem acontecido aí uma vez por mês, não é muito volume, mas ele sangra, estou muito preocupado. Será que ele tem alguma doença importante? Será que ele tem alguma alteração na coagulação sanguínea? O que está acontecendo? Dias Saudáveis com o Dr. Júlio Dias. Já lhe respondo essa pergunta. Eu não sei vocês, mas eu, Dr. Júlio Dias, só confio vacinas com um padrão americano feito aqui em Dois Vizinhos, na Droga Mais. Vacinas de meningite, vacinas de varicela, vacinas da gripe, do resfriado, todas as vacinas para o seu calendário e sua criança ficar com a maior segurança possível. Droga Mais aqui em Dois Vizinhos é a melhor de todas. Na rua 28 de novembro, 261, centro de Dois Vizinhos. Droga Mais, a melhor de todas do Sudoeste. Sangramento. Bom, primeira coisa que me perguntaram hoje de manhã, inclusive. Doutor, meu filho está sangrando o nariz. Isso é normal, né? Não. Sangue não é normal em lugar nenhum ele sair da veia da gente, da artéria. Ele tem que estar lá dentro, né? Ele serve para isso, fazer as funções dele. Se ele saiu por algum motivo. E aí tem N motivos que fazem com que a criança sangre. O nariz, principalmente. Mas vamos apanhar alguns dos 4 casos mais comuns aqui, para a gente poder ter uma noçãozinha de como fazer e como você, papai e mamãe, pode fazer para investigar, tratar ou até ficar mais tranquilo do que está acontecendo com seu filho. Nossa cavidade nasal, né, nossas narinas, elas são muito bem vascularizadas, ou seja, tem bastante veinha, microartérias, microvênulas, e que faz a função, né, de a gente tem bem importante do olfato. Então isso precisa ser uma região que tem muita sensibilidade, que tem muita inervação e tem muita vascularização. E essas veinhas, essas veias microscópicas, elas podem fazer uma certa vasodilatação por vários motivos. O principal deles na verdade não seria uma vasodilatação, mas seria um motivo de sangramento, o trauma, né? A criança bateu o nariz, a criança levou um soco, uma batidinha lá na escola, ou sei lá, bateu num escorregador, num balanço, ela pode ficar com essa região mais frágil, fez uma fratura nasal, fratura de septo. Isso eventualmente, mais para frente, em outras situações, ele pode sangrar mais seguido. Mas não é o comum, né? O mais comum do sangramento nasal, então, geralmente é a rinite, né? Em que a criança tem um processo inflamatório nasal mais cronificado, em virtude de altos níveis de anticorpos que se localizam na região de via aérea superior, justamente de prontidão para reagir com essas substâncias em que ela considera nocivas. Na verdade, a criança tem altos níveis de IgE, que é a imunoglobulina E, que é o principal mediador de alergia, e esses níveis elevados e mais algumas outras coisas, como macrófagos e algumas célulazinhas do nosso organismo de defesa, entendem que essa substância, por exemplo, poeira, ácaro, fungos, pólens, podem seriam nocivos para mim, e aí sim a minha região nasal reagiria de forma ostensiva contra aquela suposta invasão de um agressor. E essa vasodilatação local facilita sangrar, às vezes com secreção e sangramento, às vezes só sangramento. Então, uma causa bem importante de epistaxe, ou seja, sangramento nasal, é a rinite. Uma segunda causa menos frequente, mas que é sempre motivo de preocupação, é alterações da coagulação sanguínea. E aí vem diminuição de plaquetas, então tem as crianças que têm lá umas plaquetas muito baixas, a gente chama de plaquetopenia, né? Tem crianças que têm alterações importantes, né? Que muito raros, mas alguns casos de leucemia, que é o que mais preocupa os pais. E também vários distúrbios de coagulação, como alteração da vitamina K, causando diminuição do tempo de coagulação, tempo de protrombina, ou seja, distúrbios hematológicos que precisam ser investigados. Então, importante fazer. E aí vem, claro, doenças bem mais graves, como hemofilias, né, doença de von Willebrand, mas assim, é 0,01% das crianças com sangramento nasal. Não se preocupe por isso. A leucemia também, muito menos. Mas é sempre bom, sangrou bastante vezes, está sangrando mais seguido, vamos dar investigada. Se nós temos uma adenoide aumentada, se nós temos a rinite, se nós temos faltando alguma vitamininha K para essa criança, o que está acontecendo que está sangrando no narizinho. Das outras causas principais de sangramento nasal, não me ocorre nada importante.
Na infecção, por exemplo, a criança está com a sinusite, né? É importante, pode sangrar o narizinho, algumas infecções, algumas situações em que ele aumenta a pressão intranasal, tipo espirros, uma tosse, né? E também nos casos em que tem mais doenças associadas na criança, principalmente a criança maior e adolescente, em que ele é obeso, hipertenso, a hipertensão arterial é um grande motivo de sangramento nasal também, assim como sangramento ocular, algumas manchinhas de sangue eventuais que acontecem na nossa retina, na nossa córnea, certo? Então, basicamente, trauma, hipertensão arterial, rinite, e alterações da coagulação sanguínea e, claro, alguns casos de infecção localizada. Então, se você tem seu filho sangrando na narina com muita frequência, procure um médico. O volume elevado, então tem crianças que sangram um travesseiro inteiro, né? Do nada, essa criança pode ter então uma alteraçãozinha, alguma malformação no septo nasal. Antigamente se falava muito, né? Vamos cauterizar a narina, ou seja, precisa fazer uma rinofibroscopia em alguns casos, para visualizar a anatomia e visualizar se teve um trauma anterior e se tem alguma malformação arteriovenosa nasal nessa criança. Aí sim, o pediatra encaminha para o otorrino para essa investigação. Uma vez que fez uma triagem geral de todos os motivos de sangramentos lá, como rinite, coisa assim, não deu nada e continua sangrando muito, principalmente grande volume, vai para a rinofibroscopia com o otorrino e o otorrino define o diagnóstico e o tratamento. Dias saudáveis com o Dr. Júlio Dias. Espero ter ajudado você nessa questão do sangramento nasal. Grande abraço.